Você já parou para pensar por que tantas vezes nós começamos algo cheios de energia, motivação e empolgação, mas pouco tempo depois abandonamos no meio do caminho? Talvez você tenha iniciado uma dieta e desistiu após algumas semanas. Talvez tenha comprado livros que até hoje estão parados na estante, sem nunca terem sido terminados. Talvez tenha feito planos de estudar mais, de orar mais, de organizar sua vida financeira, mas tudo se perdeu no meio da rotina, das dificuldades e do desânimo. A verdade é que isso acontece com praticamente todos nós. Não é falta de sonho, porque o brasileiro é um povo cheio de sonhos. O que falta, muitas vezes, é justamente o elo perdido entre o desejo e a realização da disciplina. Disciplina é aquela força silenciosa que mantém uma pessoa firme quando o brilho da motivação já se apagou. A motivação é importante, ela nos coloca em movimento, mas é a disciplina que nos mantém no caminho. E o curioso é que todos nós sabemos disso. Sabemos que precisamos de disciplina para alcançar qualquer objetivo, mas ainda assim, ela parece escapar entre nossos dedos. Por que é tão difícil manter disciplina em nossa vida cotidiana? Talvez porque confundimos disciplina com uma prisão, quando na verdade ela é o caminho da liberdade. É a disciplina que liberta o atleta do corpo preguiçoso e faz dele um campeão. É a disciplina que liberta o estudante da ignorância e faz dele um profissional capacitado. É a disciplina que liberta o cristão da estagnação espiritual e o conduz a uma vida mais profunda com Deus. Quando olhamos para a palavra de Deus, percebemos que o domínio próprio, que nada mais é do que disciplina aplicada à vida, é um fruto do Espírito. Em Gálatas capítulo 5, Paulo nos lembra que o Espírito Santo produz em nós amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E esse domínio próprio não é apenas dizer não às tentações, mas também dizer sim às práticas que nos edificam e nos aproximam de Cristo. A disciplina, portanto, não é uma virtude apenas humana, é também uma virtude espiritual. Paulo também faz uma comparação poderosa em sua carta aos Coríntios. Ele diz que todo atleta se domina em tudo para conquistar uma coroa corruptível, mas nós buscamos uma coroa incorruptível. Você já reparou na disciplina de um atleta? Ele treina todos os dias, abre mão de prazeres momentâneos, controla sua alimentação, cuida de cada detalhe, tudo para conquistar um prêmio que é passageiro, que se desgasta com o tempo. E nós, que temos diante de nós uma eternidade com Deus, por que tantas vezes não conseguimos aplicar a mesma disciplina em nossa vida espiritual e pessoal? Disciplina não está apenas nos grandes feitos. Está nos pequenos atos que parecem insignificantes, mas que formam a base da nossa vida. Está em acordar na hora certa, mesmo quando o corpo pede mais alguns minutos de sono. Está em separar um tempo para oração e leitura da palavra, mesmo quando o dia está corrido. Está em economizar um pouco hoje para não viver endividado amanhã. Está em cumprir uma promessa, mesmo quando ninguém está olhando. Cada pequena decisão vai moldando o nosso caráter, e no final das contas, somos a soma dos hábitos que cultivamos diariamente. Jesus é o maior exemplo de disciplina que já existiu. Ele tinha uma missão clara e nunca se desviou dela. Mesmo cansado, retirava-se para orar de madrugada. Mesmo diante das pressões da multidão, mantinha o foco no propósito do Pai. Mesmo sendo tentado no deserto, permaneceu firme, porque tinha clareza do alvo. E diante da cruz, não recuou, porque sabia qual era o propósito eterno de seu sacrifício. Se o próprio Filho de Deus exerceu disciplina para cumprir sua missão, como nós, que somos discípulos dele, podemos querer viver de forma desleixada, deixando que nossas vontades momentâneas nos governem? Talvez você esteja pensando agora, mas eu não sou uma pessoa disciplinada, eu já tentei e sempre falhei. A boa notícia é que disciplina não é um dom que alguns nasceram com e outros não. Disciplina pode ser aprendida, treinada, cultivada. E quando buscamos a ajuda de Deus, a disciplina se torna ainda mais possível, porque ela deixa de ser apenas esforço humano e passa a ser fruto do Espírito. A disciplina começa com clareza. Quem não sabe para onde vai, se perde em qualquer caminho. Por isso, a primeira atitude é buscar em oração: Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Quais são as metas que devo perseguir neste momento?
Uma vida sem direção nunca terá disciplina consistente. Mas quando o alvo está claro, a disciplina se torna uma resposta natural. Depois vem a constância. E constância não significa perfeição. Muitas pessoas desistem porque querem ser perfeitas desde o início. Querem orar todos os dias por 1 hora, querem ler dezenas de capítulos da Bíblia de uma vez, querem mudar radicalmente seus hábitos da noite para o dia. Mas disciplina não se constrói em saltos enormes. Disciplina se constrói em passos pequenos, firmes e diários. Leia 5 minutos da Bíblia todos os dias. Ore por alguns minutos de manhã. Comece com pequenas vitórias, porque é a constância que constrói grandes mudanças. E lembre-se, disciplina é mais sobre levantar quando caímos do que sobre nunca cair. Você vai falhar em alguns momentos. Vai perder o ritmo, vai sentir desânimo. Mas a verdadeira disciplina está em levantar, pedir perdão a Deus, recomeçar e continuar caminhando. É essa perseverança que transforma um simples hábito em uma parte do seu caráter. Também é importante entender que ninguém cresce sozinho. A disciplina é fortalecida quando estamos cercados de pessoas que nos impulsionam. Um atleta treina melhor quando tem parceiros de treino. Um estudante aprende mais quando tem colegas que compartilham da mesma meta. E na fé, crescemos muito mais quando caminhamos junto com irmãos que nos incentivam a permanecer firmes. Se cerque de pessoas que te aproximem de Cristo, porque elas vão ser um combustível poderoso para a sua disciplina. No final das contas, sonhos sem disciplina são como sementes sem cuidado. Elas podem até germinar, mas dificilmente darão fruto. A disciplina é a ponte entre quem você é hoje e quem Deus deseja que você seja amanhã. Não viva mais preso a ciclos de promessas não cumpridas, de projetos inacabados, de metas que nunca saem do papel. Decida hoje dar um passo de fé, pedindo ao Senhor a força e o domínio próprio para alinhar sua vida ao propósito dele. Porque quando a disciplina deixa de ser apenas uma ideia e passa a ser parte da sua identidade, sua vida muda. Você deixa de viver em função de vontades passageiras e começa a viver em função de um propósito eterno. Você deixa de ser alguém que apenas sonha e passa a ser alguém que realiza, para a glória de Deus. E acredite, o mundo precisa ver cristãos disciplinados, cristãos que cumprem aquilo que prometem, cristãos que vivem com excelência, porque isso também é testemunho do Evangelho. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre disciplina. E lembre-se, o seu maior sonho só se realizará quando você alinhar sua vida ao alvo maior, que é Cristo. Por favor, deixe uma curtida e se inscreva no canal. Fique com Deus.